E aí, galerinha do nono ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, vamos lá para mais uma aula de gramática, certo? Espero que vocês estejam bem aí em vossas casas, né? Essa quarentena forçada, ninguém queria passar por isso, mas, né, já que estamos nessa situação, precisamos aproveitar o momento da melhor maneira possível, certo? Então é isso aí. Só lembrando que os nossos canais estão abertos, né, para conversar. Então, se tiver qualquer dúvida, se precisar de qualquer coisa, só chamar os professores, fala com a gente no privado, tá? Estamos prontos para atendê-los. Tudo bem? É isso aí, galera. A gente já tinha começado a falar sobre as orações subordinadas adverbiais, né? E inclusive sobre as reduzidas. E agora a gente vai dar continuidade, o prof vai explicar com um pouco mais de calma, né, para vocês compreenderem essa parte da matéria. Tudo bem? Então vamos lá. Lembrando, o que são orações desenvolvidas e orações reduzidas? As desenvolvidas são aquelas que são ligadas por conjunções ou locuções conjuntivas, certo? Então, precisa ter uma conjunção entre as orações para que nós tenhamos ali uma oração subordinada desenvolvida, tudo bem? Então, temos um exemplo aí. Minha amiga ficou muito feliz, pois descobriu que estava grávida. Você percebe em vermelho aí a conjunção pois, ligando as orações, certo? Esta conjunção, ela torna, né, esta oração aí, pois descobriu que estava grávida, numa oração subordinada adverbial causal, né? O pois ele indica a causa de um fato, então a causa da alegria da amiga aí foi descobrir que estava grávida, certo? E ela é desenvolvida porque tem a conjunção pois, beleza? Por ter essa conjunção aí, ela se torna uma desenvolvida, ok? A oração reduzida, ela não, veja esse não bem grandão aí, possui essa ligação por conjunções, certo? Então, além de não ter conjunção, você percebe que o verbo da oração subordinada, ele está numa forma nominal, ou ele está no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Já vamos lembrar o que é isso, tá? Os quais eles podem ser precedidos ou não por uma preposição ou locução prepositiva ou uma locução adverbial também, tá? Galerinha, e aí a gente não pode confundir preposição com conjunção. Digão. Lembram das preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, durante, em, entre, para, por, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Essas preposições, né? E às vezes algumas marcas adverbiais, elas aparecem, tá? Antes desse verbo no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. O que não pode ter para ser reduzida é conjunção, ok? Beleza, então olha o exemplo 1 aí. Acabada a festa, todos voltaram para suas residências. Galera, percebam que não há conjunção ligando as orações, nem iniciando este exemplo aqui, ó. Não tem uma conjunção aqui, certo? Então, esta oração ela está reduzida, né? A gente sabe que ela é uma oração adverbial temporal, ela indica tempo, né? Você pode perceber pelo significado. Acabada a festa, todos voltaram para suas casas. Quando que eles voltaram para casa? Quando a festa acabou, ou assim que a festa acabou, certo? Mas você percebe que não tem o quando ali, quando a festa acabou, né? Nós só temos um verbo e ele está terminado aqui no particípio, né? Uma ação acabada, encerrada. Tudo bem? Então, por mais que esta frase seja, essa oração seja uma subordinada adverbial temporal, ela não está desenvolvida porque não tem o quando, não tem uma conjunção temporal. Então, ela está reduzida de particípio. Beleza? A oração principal normal. Olha o outro exemplo, que é exemplo 2. Para trabalhar, pega 3 ônibus. Qual é a finalidade de pegar 3 ônibus? Trabalhar, né? Então, pegar 3 ônibus é a finalidade, é o intuito que leva essa pessoa a trabalhar. Beleza. A gente sabe que essa aqui é a finalidade, então ela é uma oração final, adverbial final. Beleza? Porém, galera, aqui não tem conjunção. Digam, mas tem o para. Tá, só que o para ele não é uma conjunção, ele é uma preposição, tá? É diferente de para que. Se fosse assim, ó, para que fosse trabalhar, ou para ir trabalhar, para que possa trabalhar, alguma coisa assim, se tiver um para que, a fim de que fosse trabalhar, né? Se tivesse um que ali, depois desse para, aí beleza, aí teria conjunção, mas não tem, só tem a preposição para aqui. Tudo bem? Então, ela está reduzida, sim, porque não há conjunção, há apenas uma preposição,
e o verbo está no infinitivo. Então, está reduzida de infinitivo. Tudo bem? Então, o que seria uma oração reduzida? Não tem conjunção. O verbo está ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, e eles podem sim ter uma preposição, como nesse caso antes, mas não pode ter conjunção, ok? Beleza, seguindo. Galera, vamos relembrar então essas formas nominais, né? Às vezes a gente esquece o que é infinitivo, gerúndio, particípio, então foco aí para tentar lembrar isso, porque é importante para saber classificar essas orações reduzidas, ok? Então vamos lá. O que é um verbo no infinitivo, né? A forma nominal infinitivo. São os verbos terminados em R, tá? E esses verbos, eles não têm conjugação nenhuma. Você não consegue perceber tempo, modo. A única marcação que pode ter nesses verbos é a marcação de pessoa, tá bom? Então, exemplo, o verbo amar. Amar é o nome da ação, é a forma como a gente encontra esse verbo no dicionário, tá? Então, para você lembrar o que é infinitivo, é o verbo sem conjugação, é o nome do verbo, digamos assim. É como a gente encontra no dicionário, tudo bem? E aí, se tiver uma pessoa marcada na frase, a gente tem de marcar, tá, galera? Porque eu não posso falar assim, ó, leva esse livro para tu ler, tu ler, eu ler, ele ler, ele pode ler, né? Agora tu não, né? O tu seria tu leres, né? Precisa marcar a segunda pessoa, certo? Então, para tu amares, para ele amar, né? Para nós amarmos, para vós amardes, para eles amarem. Então, essa marcação aqui, no final, é só a marcação de pessoa, tá? Esses verbos estão no infinitivo. Não necessariamente precisa estar terminado no R para estar no infinitivo. Ele pode ter uma marcação pessoal aqui na frente, mas você não consegue falar se esse verbo está no presente, no passado, no futuro, certo? Qual é a conjugação dele? Só há a marcação de pessoa. Ele está no infinitivo, é ação. Ação pela ação. Ok? Beleza. E o verbo no gerúndio, né? É aquele verbo terminado em NDO, ok? Eles indicam ações e processos contínuos, coisas que ficam acontecendo durante um tempo, né? Então, exemplo aí, fazendo, dirigindo, andando, não é uma ação pontual, é uma coisa que fica acontecendo durante um tempo, beleza? E, por fim, nós temos o particípio. Maravilha. O que é o particípio? É aquele verbo terminado. Quando ele está na sua forma regular, ele é terminado em ado ou ido, certo? Ou ida também, né? Ada, né? Enfim. Tem o azinho na frente ali, porque pode ser no feminino. E ele também tem, né, em alguns casos, alguns verbos, uma terminação que não é regular, né? Até porque a gente não pode falar assim, a porta estava abrida, né? É aberta. Eu não posso falar, eu tinha escrevido, eu tinha escrito, certo? Esse material está imprimido, é impresso, né? Então, alguns verbos, eles têm umas terminações irregulares para fazer o particípio, que são esses casos aí, mais vários outros. E a grande maioria deles tem uma terminação regular, né? Com ado ou ido no final. Tudo bem? Exemplo, sabida, feito, terminada, são ações acabadas, terminadas. Tudo bem? Joia. Então, essas orações reduzidas vão ser de particípio, de gerúndio ou de infinitivo. Ok, e como que a gente classifica? Galera, o primeiro passo é você encontrar o sentido daquela oração, né? Se ela indica tempo, se ela indica causa, se ela indica condição, se ela indica comparação, a gente já viu bastante isso nas últimas aulas. Depois que você encontrar o sentido, aí é só você falar se ela está reduzida de infinitivo, gerúndio ou particípio, olhando para o verbo. Tudo bem? Então tá. Galerinha, vamos ver primeiro algumas de infinitivo. Né? Olha lá. O primeiro exemplo aí. Não te procurei novamente por encontrar-me doente. Galera, aqui, ó, entre as duas orações, não te procurei novamente é a oração principal, e aí, por encontrar-me doente. A doença é a causa de não procurar a pessoa novamente, certo? Então, você percebe que isso aqui, né, por encontrar-me doente, a doença causou o fato de não procurar novamente a pessoa. Beleza. Só que aqui não tem conjunção. Digam, e esse por aí? Por é preposição. Né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, durante, entre, para, perperante, por, sem, sob, trás. Né? Então, é uma preposição, não é uma conjunção. Tá? Como o prof disse, né, o verbo no infinitivo, no gerúndio, no particípio, pode ser precedido por preposição, mas não tem conjunção. Por isso que esta oração é reduzida
E ela é reduzida de infinitivo. Ó, o verbo está no infinitivo. Tudo bem? A próxima, concessiva. Apesar de chorar muito, sorriu a todos os convidados. E aí, galera? Quando tem um apesar, a gente sabe que é uma concessiva, né? Uma exceção. Acontece o contrário do que se espera. Galera, se a pessoa chorou muito, você espera que ela sorri para todo mundo? Não, né? Se ela chorou muito, você espera que ela continue triste, que ela não sorria. Tudo bem? Porém, acontece o contrário. Então, isso aqui é abrir uma exceção, é fazer uma concessão. Joia. Só que aqui nós não temos conjunção. Digam, e esse apesar de? Isso aqui é uma locução prepositiva, galera. Para ser conjunção, precisaria ter um que aqui. Apesar de que tivesse chorado, por exemplo. Se tivesse um de que aqui, aí seria conjunção. Mas não, é apenas uma locução prepositiva antes do verbo no infinitivo. Né? E percebam que o verbo está no infinitivo, que ele está reduzido de infinitivo. Tudo bem? Então, é uma oração concessiva, essa destacada aqui. Concessiva porque já indica que vai acontecer o contrário do que se espera, né? Porém, ela está reduzida de infinitivo. Beleza. As consecutivas também podem ser reduzidas de infinitivo, né? Olha aí. O professor se atrasou tanto a ponto de não termos aula naquele período. Então, qual foi a consequência do atraso do professor? Ele atrasou tanto, né? Tem uma marca de intensidade aqui, que levou a quê? A ponto de não termos aula. Essa aqui foi a consequência, por isso que ela é considerada uma oração consecutiva, certo? Esse a ponto de também é uma locução prepositiva, galera. Se não tem o que aqui, ó, não tem um que é a conjunção mais comum quando você tem esse tipo de locução, aí não é conjunção, tá? É apenas uma locução prepositiva. E você percebe, né? Fica claro que está no que está reduzida, porque o verbo aqui está no infinitivo. Galera, por que tem esse mos no final? Para indicar pessoa apenas, né? Então não tem conjugação nesse verbo. Seria o verbo ter, mas como ele tem uma marcação pessoal aqui dele, dos amigos na escola e tal, então ele marca a pessoa. Tudo bem? Beleza. Galera, o que seria uma oração condicional reduzida? Olha aí. Meus amigos não recebem minha atenção sem merecer. Então percebam. Quais são as conjunções principais condicionais? O se e o caso. Eles aparecem aqui? Não, né? Aparece apenas o sem, que é uma preposição, não é uma conjunção, tudo bem? E o verbo está reduzido aqui, ó, de infinitivo, né? Merecer seria a condição para os amigos terem atenção, tá? Então, você percebe que isso aqui indica uma condição para receber atenção. Porém, como não tem conjunção, não aparece o que, não aparece o caso, não aparece o se, né, as conjunções condicionais, quer dizer que está reduzida. E aí você fala que está reduzida de infinitivo porque o verbo está terminado no infinitivo, né? No é. Beleza. As finais, né? Olha aí. Estamos aqui para convidá-la para a nossa festa. Galera, lembra, o para indica finalidade. Só que não tem o para quê. Se não tem o que, quer dizer que não tem conjunção. Certo? Então ela está reduzida. E aí está no infinitivo. Esse convidá-la aqui, galera, está no infinitivo, tá? É que você não pode digam, mas não está terminado em R. Lógico, né, galera? Você não pode falar, estamos aqui para convidar a, ou convidar lá, né? Você não marca o R quando o pronome está juntinho, assim, ó. Quando o pronome ela está juntinho. E a gente não pode, em língua portuguesa, falar para convidar ela. Convidar ela. Tá? É convidá-la. Então, tem esse convidar aqui, só que a gente tira o R quando a gente coloca o pronome juntinho, assim, né? O ela juntinho aqui. Tudo bem? Então, tá no infinitivo, sim. Tomem cuidado, tá? Quando o verbo estiver assim, tá no infinitivo. Tudo bem? Só tá com o pronome junto. Beleza. Por que é final, né? Qual é a finalidade de estarmos aqui? Né? Estamos aqui para quê? Com que finalidade? Para convidar para a festa. Então, essa é a finalidade de estarmos aqui. Por isso que é uma oração final. Beleza? E uma temporal aqui, ó. Ao rever o amigo, deu-lhe um longo abraço. Galera, tem um quando aqui? Tem um logo que viu, logo que reviu? Não, né? O verbo está no infinitivo e não tem conjunção. Digam, e esse ao é conjunção? Não. Ele é uma contração da preposição a mais o artigo o, né? Então, isso aqui é considerado uma preposição, não uma conjunção. Tudo bem? Então, o verbo está no infinitivo, quer dizer que essa frase aqui está reduzida de infinitivo. Ela é temporal? Sim, é temporal, né? Quando reviu o amigo, deu-lhe
longo abraço. É o momento em que ele deu o longo abraço. Beleza? Vamos ver algumas de gerúndio. Olha lá, as temporais. Retornando ao museu, avise-me. Eu poderia colocar um quando aqui? Quando retornar ao museu? Sim, né? Você percebe que é temporal pelo sentido, mas como o verbo está no gerúndio e não tem a conjunção quando, então quer dizer que nós temos aqui uma reduzida de gerúndio. Temporal, reduzida de gerúndio. Certo? Olha o de baixo. Notando seu desespero, pensei em uma forma de ajuda. Né? Então, qual foi a causa de eu pensar em uma forma de ajuda? Foi notar o desespero. Só que o verbo, ó, gerúndio, terminado em NDO. Beleza? Então, nós temos aqui um verbo que está reduzido de gerúndio, né? Não tem conjunção. Então, esta frase aqui, ela é uma oração subordinada adverbial causal, porém reduzida de gerúndio. Certo? A próxima. Mesmo cozinhando diariamente, o almoço não ficou bom. Se a pessoa cozinha diariamente, o que você espera? Que a comida dela, que a comida dela fique boa, certo? Porque ela cozinha todo dia, treina bastante, né? Então é isso que se espera. Porém, né, não ficou. Então, galerinha, a gente tem aqui uma concessão, uma exceção. Acontece o contrário do esperado, beleza? Percebam, meus queridos, que não tem um que aqui, ó. Se fosse mesmo que cozinhasse diariamente, aí estaria desenvolvida. Mas como não tem o que aqui, ó, só tem o mesmo, então nós não temos aqui uma locução conjuntiva, tá? E o verbo está no gerúndio. Então, ele pode ter essa palavrinha antecedendo aqui, tudo bem? Só que não tem conjunção. Para ser conjunção, precisa ser mesmo que. Precisaria ter um que aqui junto. Tudo bem? Beleza. E como o verbo está no gerúndio, né? Então, é uma reduzida de gerúndio. Concessiva reduzida de gerúndio. E uma condicional aqui embaixo, ó. Querendo uma amiga para conversar, conte comigo. Qual é a condição para contar comigo? Se quiser uma amiga para conversar, certo? Então, nós temos aqui uma condição para a pessoa poder contar, porém, não tem um se, nenhum caso, tem um verbo terminado em NDO, ou seja, é uma oração condicional reduzida de gerúndio. Belezinha, gente? Então, continuando. E no particípio? Né? Quando a gente vai ter um verbo no particípio, quando está terminado em ado ou ido, certo? Ou aqueles irregulares, né? Feito, impresso, escrito e tal. Olha lá. A primeira, uma causal. Assustado com a situação, liguei para a polícia. Qual foi a causa de ligar para a polícia? Por que eu liguei para a polícia? Porque eu estava assustado, certo? Só que não está escrito aqui, ó. Já que eu estava assustado com a situação. Não tem um já que, não tem um pois, não tem um porquê, não tem uma conjunção causal. Então ela está reduzida. E como o verbo está terminado no particípio, está reduzida de particípio. É causal, é a causa para ligar para a polícia, porém não tem conjunção e o verbo está no particípio. Então é uma causal reduzida de particípio. Beleza? Olha uma concessiva aqui. Mesmo cansado, tentou cumprir os compromissos. Digão, não tem o que, né? Não tem o mesmo que. Então não tem conjunção, isso mesmo. Ok. Aí você olha para o verbo. O verbo está terminado em NDO? Não, não é gerúndio. Está terminado em R? Não é infinitivo. Está adoído, então é particípio. Certo? Galera, se a pessoa está cansada, o que você espera? Que ela cumpra todos os compromissos? Não, né? Se a pessoa está cansada, você espera que ela desista. Então, que ela pare de fazer o que estiver fazendo. Então, você percebe que acontece o contrário do que se imagina, ou seja, há uma concessão aqui, é uma frase concessiva, beleza? Porém, reduzida de particípio nesse caso. Olha um exemplo de uma condicional aqui. Desvendado este mistério, o problema será resolvido. Qual é a condição para resolver o problema? Desvendar o mistério. Se ele for desvendado, né, o problema será resolvido. Só que não tem o se, não tem o caso, né? Apenas um verbo terminado em ado, ou seja, está reduzida de particípio. Ok? E mais uma aqui. Temporais. Terminada a aula, os alunos saíram rapidamente. Galera, aqui a gente percebe que indica tempo, né? Quando terminou a aula, os alunos saíram rapidamente. Porém, como não tem o quando, não tem a conjunção aqui, e o verbo está terminado no particípio, esta oração temporal, né? Oração subordinada, adverbial, temporal, está reduzida de particípio, porque o verbo está no particípio e não tem conjunção antes, certo?
Só tem o verbo aqui, ó, terminado no particípio. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Um exercício aí só para a gente treinar, né? Só para a gente ver se a gente compreendeu o que é uma oração desenvolvida, aquela que tem conjunção e o verbo está conjugado, e uma oração reduzida, que é aquela sem conjunção, pode ter ali uma expressão prepositiva ou adverbial, mas não tem conjunção, tá? As conjunções que a gente tem aprendido aí nas últimas aulas, certo? E o verbo ou está no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, beleza? Então, olha aí o exemplo. Uma reduzida, né? Iniciada a aula, todos se calaram. Como que ela ficaria desenvolvida, né? Percebam aqui, galera, que não tem o assim que, não tem o logo, não tem o quando, não tem nenhuma conjunção aqui temporal. Só tem um verbo no particípio. Iniciada a aula, quando a aula iniciou, todos se calaram. Se eu quiser desenvolver, o que eu tenho de fazer? Primeiro que eu tenho que tentar tirar esse verbo da forma nominal. Tenho de conjugar esse verbo. Segundo que eu tenho que colocar uma conjunção, né? Então, assim que iniciou a aula, todos se calaram. Eu coloquei a conjunção aqui, ó, e transformei o iniciado em iniciou, conjuguei o verbo. Certo? Vamos tentar fazer isso. Olha lá, tem uma reduzida aqui, a gente tem de transformar ela em desenvolvida, né? Transformá-la em desenvolvida, olha lá. Sem saber nada sobre você, eu acredito na sua honestidade. Galera, o que qual é o sentido dessa frase inicial aí, ó? Sem saber nada sobre você, eu acredito na sua honestidade. Você acredita que ela sirva para quem em relação à outra? Se você não sabe nada sobre a outra pessoa, você acredita na honestidade dela facilmente, assim? É o normal? Tipo, eu não sei nada sobre você, mas eu acredito na sua honestidade. Isso é comum? Isso é o esperado? Ou acontece o contrário do que se espera aqui? Se você não sabe nada, geralmente você fica assim, pô, não sei nada, então não vou sair acreditando na sua honestidade, né? Como aqui acontece o contrário do que se imagina, então a gente tem aqui uma oração concessiva. A gente tem que tentar colocar uma conjunção concessiva aqui e transformar esse saber, né? Aliás, você nem precisa transformar o saber. Se você colocar a conjunção, já se torna desenvolvida, mas se quiser também dá, né? Então, olha lá. Embora eu não saiba nada sobre você, eu acredito na sua honestidade. Então, o que o prof fez? Colocou o embora, que é uma conjunção concessiva, né? E transformou o saber em saiba, né? Não, lógico, porque eu sei aqui, né? Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu colocando conjunção e conjugando o verbo. Isso é desenvolver uma oração que está reduzida aqui, ó, reduzida de infinitivo. Certo? Beleza. Mais uma. A reduzida, né? Chegando à entrada do prédio, ele ligou-me. Qual é o sentido que esta frase aqui estabelece em relação a esta da frente? Chegando à entrada do prédio, ele ligou-me. E aí, galera? É o tempo, não é? Não foi quando ele ligou-me? Ele ligou quando? Chegando na entrada do prédio. Só que o chegando aqui, ó, está no gerúndio, não tem o quando. Ou seja, está reduzido. Como é que a gente transforma isso em desenvolvido? Quando chegou à entrada do prédio, ele ligou-me. Eu coloco a conjunção e eu transformo esse chegando num verbo conjugado. Chegou. Beleza? Isso é desenvolver a oração reduzida. É uma temporal, né? Agora você tem claramente na sua cabeça que isso é temporal porque tem o quando aqui. Beleza? Mais uma. Cumprida a sua promessa, poderá fazer como entender. Quando que você vai poder fazer quando entender? Né? Qual é a condição para você fazer do jeito que você quiser? Se cumprir a sua promessa. Mas você já percebe que é uma condicional, mas não tem nem o se, nem o caso cumpra, certo? Ou seja, está sem conjunção. E aqui está no particípio, né? É uma condicional, é uma condição para você fazer como entender. Porém, galera, está reduzida de particípio, né? Se eu quiser transformar isso numa desenvolvida, eu vou ter que colocar a conjunção e fazer esse verbo ser conjugado, né? Olha lá. Desde que cumpra. Ou desde que cumpra, né? O caso cumpra a sua promessa, poderá fazer como entender. Aí, o que o prof fez aqui? Colocou a conjunção e transformou esse verbo que estava reduzido de particípio num verbo conjugado. Beleza? E aí sim, vem a oração principal aqui na frente. Galera, ficou mais claro para vocês o que é uma oração reduzida e uma oração desenvolvida?
Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida ainda, chama o prof, tá? Pede auxílio. Nós vamos fazer alguns exercícios em breve que o prof vai enviar para vocês via grupo de WhatsApp, tudo bem? Para a gente treinar. Vou colocar também no plural, mas eu mando pelo WhatsApp para garantir que todos tenham acesso a essas listas, tá? Lá pelo plural, o prof consegue ver quem fez, tudo bem? Então, fiquem de olho lá na plataforma, tá? Nas suas atividades, que assim que tiver lá, o prof avisa para vocês. Joia? E é isso aí. Vida que segue. Espero que todos fiquem bem e até a próxima aula, seus lindões. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.